parece coisa de novela. Mas aqui é sobre a vida real. A casa caiu. A casa caiu. São histórias reais. De pessoas reais. Na número 1. Aqui, enquanto eu logo aqui, eu acabei esquecendo pra poder botar a história no ar, deixa eu mandar um beijo pra duas figuras, cara. Ontem eu tinha que ter feito, eu não tenho o hábito de toda hora ficar fazendo story, enfim, mas eu tinha que ter gravado essas moças. As meninas são a Jussiara e a Tamara, lá da Toca do Leiteiro, na Engenhoca, em Niterói. Eu fui fazer as fotos ontem com meu irmão Wagner Rodrigues, lá em Niterói. Ele, pô, vamos almoçar ali que tem uma comidinha boa. Aí eu fui, realmente a comida maravilhosa. Quando eu cheguei lá, tava ligado na rádio, as meninas estavam ouvindo a Kelly. Aí o Wagner foi e falou, pô, esse aqui é o Alan, você ouve a rádio de manhã? Aí ela, menino, Maneiro. a gente chega aqui 8 da manhã só pra ouvir A Casa Caiu. Aí, ó. Jussiara e Tamara, um beijo pra vocês da Toca do Leiteiro, uma comida sensacional lá na Engenhoca. E ela me mandou o papelzinho aqui, ó, toda sexta-feira tem feijoada. Da próxima vez eu vou na sexta-feira. Cara, ó, aí, E vai levar a gente, é óbvio. Opa! quem curte também, cara, A Casa Caiu é a Érica, cara, professora Érica. Achou, né? Achou. Beijão aí pra Érica. E ela falou, cara, que as mães ficam lá assim, mas essa mulher é louca, chega atrasada e ainda fica rindo à toa. Tá na hora, vamos pra mais uma história. Ô, Gabiroba, qual vai ser? Tá no WhatsApp aqui, que eu já entreguei, que eu tô logando aqui. E vai se áudio, identificar, não vai se identificar, é uma mulher, mas já pedi licença pro Antônio hoje, que a sugestão vai ser minha. E vai ser Luziévila, que foi uma ouvinte que me seguiu há pouco tempo. Aí, ó. Esse é diferente. Peraí, hein? deixa eu anotar aqui. Luziévila. Luziévila Alves, você foi nossa Tá. Homenageada. homenageada Gente, de hoje. desculpa aí que eu tive que enrolar, que tava... Vambora. Bom dia, Gabi, tudo bom? Então, a minha história é o seguinte, né? Eu fui mãe muito cedo, aos 16 anos eu tive o meu primeiro filho e desde então, né, eu arquei com toda a responsabilidade, né, de ser mãe, que não tive a ajuda do pai dos meus filhos. Com 22 anos eu já tinha meus 3 filhos. Nossa. Entendeu? E batalhei muito para poder dar, né, como pobre, o bom e do melhor para eles. Aí o que acontece? Quando o meu filho tinha 16 anos, ele fugiu de casa, né? Por umas 3 vezes ele fugiu de casa. E nas duas primeiras vezes, né, eu fui atrás dele, a gente conversou, né, falei que eu queria que ele estudasse, que eu trabalhava, que era para ele estudar, dei os conselhos de mãe. E na terceira vez eu fiquei muito irritada com ele, que eu queria saber aonde ele estava e ele não me falou. E acabou que eu bati muito nele e ele pegou e falou que ele era gay. E eu falei muita besteira pra ele. Na hora do nervosismo, né? E depois que passou isso tudo, eu pedi desculpa a ele, tudo, né? E tivemos assim uma convivência até os 18 anos dele. Quando ele fez 18 anos, ele resolveu morar sozinho. E a gente sempre tinha um contato, né, de mãe e filho normal. Por várias vezes ele precisou de voltar a morar na minha casa e eu sempre recebi ele de braços abertos. Mas sempre que podia, ele me dava uma espetada, né? Dessa vez dos 16 anos, quando eu descobri que a opção sexual dele, né? Sempre ele fala que tem um trauma disso. Hoje ele tem 27 anos e ano passado na eleição nós tivemos um desentendimento na casa de política e desde então ele me cortou da vida dele. Ele não fala comigo, ele não me deu Feliz Natal, não me deu Feliz Dia das Mães e a gente não ficava nem 3 dias sem se falar, entendeu? Porque foi só eu por eles. E eu mandei uma mensagem para ele, pedi desculpas se eu magoei ele, né, nas palavras, na nossa briga por causa de política. E ele simplesmente me bloqueou também no WhatsApp. E tem dia que eu fico muito irritada, entendeu? Eu fico muito irritada porque, né, eu dei minha vida por eles.
E tem dia que eu nem ligo, tem dia que eu sou triste, tem dia que eu quero ir até ele e falar, entendeu? Tudo que eu penso. E tem dias que eu tô como hoje, entendeu? Querendo também apagar ele da minha vida. Então eu queria saber o que eu devo fazer. Se eu tô muito sem saber o que fazer nessa situação, entendeu? Porque essa é uma coisa que me magoa muito. Todo dia isso me magoa. Cara, uma sucessão de erros aí, né? Assim, quem nunca teve problemas na família? Sim. Quem nunca? E pra quem é da antiga, a aceitação de um filho quando ele se assume, quando ele faz a escolha dele, na verdade, sim, já tinha feito há muito tempo, mas quando ele fala, quando ele se mostra, é muito difícil para algumas pessoas. Nesse momento, a gente possivelmente tem alguns que já passaram por isso, algumas pessoas que já passaram por isso e sabem da dificuldade que é. Mas eu acho que, pelo que eu entendi, você depois, um pouco mais à frente, tentou corrigir as coisas e acabaram brigando. O problema maior foi por política, lamentavelmente. Gente, durante esse período que a gente viveu aí de cada um de um lado, vocês não têm noção do quanto eu apanhei aqui e apanho até hoje. Porque tem muita gente que acha que eu puxo por um lado, eu não puxo pra lado nenhum. Mas é triste isso. Agora, você como mãe, eu acho que o sentimento fala mais alto. Dá um tempinho pra ele, lá na frente vocês vão se reencontrar. Espero que dê tempo, assim, eu sempre falo isso quando uma briga existe e que há a distância. Eu acho que vale a pena a gente sempre pensar nisso. Será que vai dar tempo, sabe? Todo mundo precisa do seu tempo, mas será que dá tempo de corrigir as coisas? Mas eu acho que você como mãe, espera um pouquinho, lá na frente você vai ver que as coisas vão se ajustar. Não fica assim não, porque pelo que a gente percebeu aqui, o teu sentimento tá muito de tristeza. E qual pai, qual mãe que quer o seu filho distante? Ninguém. E quando isso acontece, é pra partir o coração mesmo e a gente entende o teu momento. Mas fica tranquila, lá na frente as coisas vão se acertar, ele vai te entender e vocês vão ficar bem. Tem aquele ditado popular, né? Galinha de casa não se corre atrás. Sim. Ele vai voltar. Eu acho que ela tá com muita mágoa também. Ela falou, eu tenho vontade de encontrar ele e falar tudo que eu penso. Eu acho que assim, já rolou muita treta. Realmente seria bom dar um tempo, porque se você encontrasse com ele, eu acho que seria uma nova briga, você ia falar muita coisa. Ela mesmo falou no áudio aí que tava querendo sumir com ele. Então, ia rolar mais mágoas ainda, então dá tempo pra ele, até porque eu acho que ele, como filho, quando foi desabafar com você, esperava um afago, né? Porque eu acho que os filhos querem ter uma relação assim de liberdade com os pais pra ter um colo, um abraço, né, ali, e ele recebeu o contrário, então é uma situação muito complicada. Eu também daria um tempo, espera. Vamos saber a opinião da galera, mas de qualquer forma fica a dica pra você que pode passar por isso ou tá passando por isso. Respeito, sabe? Pode não ser o que você queria pro teu filho, pode ser o que você não imaginava pra sua vida, mas respeito. Primeiro apoio que tem que ter é dentro de casa. Se ele tivesse o apoio dentro de casa, pode ter certeza seria diferente. Que, não seria essa história que a gente ouvia aqui. Filho, mas é uma pessoa além de você, né? Não pensa igual você. A casa caiu. A casa caiu. A história de hoje, rapaz, o divã do Alan pegou fogo. A galera tá aqui doida pra falar. Como é que é o nome mesmo da moça? Que eu até confundi. Luziévela. Isso. Ela foi mãe muito cedo, mas abriu o coração aqui dizendo que matou no peito e criou os 3 filhos que teve, mesmo ainda uma menina dando à luz. Lutadora, acabou brigando com o filho quando o filho começou a fugir de casa aos 16 anos pra esconder que era gay. Quando ele se assume, ela diz que brigou bastante com ele. Uma nova briga. Eles estavam até relativamente bem, até que no ano passado, por causa de política, eles acabaram se distanciando com opiniões bem diferentes. Hoje ele tem 27 anos, ela queria a nossa opinião e é mais uma história que, sem dúvida nenhuma... Bora ouvir a galera, 2509-9030. E também, daqui a pouquinho, com as mensagens no WhatsApp, a Gabiroba tá ali garimpando. Chama o povo, Antônio, vai! Alô, FM Dia! Fala, Antônio! Opa, quem tá falando? Fala, é o Michel de Cordovil. Fala, Alô Oliveira. Fala, Gabiroba, beleza? Michel. E aí, tudo e aí, certo? cara, o que você achou da história da Luziévela?
Cara, é uma coisa bem grave, né, cara? Pai e filho, mãe e filho não tem que se brigar, né? Já diz a lei, né? Família é família, mas como ele tem a opinião dele, tem que respeitar, né? Mas aí partiu pro lado do bolsonarismo e do petista, né? Como o bolsonarista prevalece, né? Porque é o correto, ele não aceita, né? Tem que deixar ele quebrar a cara, mano. Que aí depois ele vai voltar, como o Boitone falou, galinha de casa não se corre atrás. Mas aí, irmão, assim, não vamos nem pelo lado político, vamos lado de mãe e filho, mãe sabe? e filho. Opiniões sempre serão diferentes, sempre. E graças a Deus por isso. Se a gente tivesse a mesma opinião em tudo, como é que seria o mundo? Sabe? Graças a Deus temos opiniões diferentes, mas eu acho que o respeito tem que ficar em primeiro lugar. Você nunca teve problema na tua família? Nunca teve discordância entre um parente e outro? Já tive problema com meu pai, e, cara, como o Alan falou, o Boitone falou, galinha de casa não se corre atrás, voltei, reconheci meu erro, ele também reconheceu o erro dele, hoje a gente vive super bem, melhor do que antes. Boa, garoto. Então, o tempo foi o melhor remédio. Com certeza, a maturidade, né, Alan? A maturidade, a gente vai criando maturidade. Isso que ele vai acontecer com ele vai bater com a cabeça aí no mundo, a vida vai ensinar errado a ele, vai bater muito, ele vai aprender. Do lado pior, né? Apanhando. Boa, garoto. Obrigado aí pela participação, pela opinião. Tamo junto. Valeu. Ponto pra esperar, né? Um ponto pra esperar. Vamos lá. Quer dizer, não, né? 4. Aqui foram 3. Vamos lá, chama mais um, Antônio. Alô, FM Dia. Fala, bom dia. Bom dia. Quem tá falando? Fala, Gabi, fala, Alan. Oi, bom dia. Quem tá falando? Dia. Aqui é o Rodolfo de Campo Grande. E aí, Rodolfo? Fala comigo. Então, cara, o amigo aí até falou no final, é uma coisa que eu já iria falar. Irmão, está faltando maturidade. Eu acho que o filho da Luciévela, sei lá qual o nome dele. Luciévela. Até me enrolou também, fica tranquilo. Tudo bem, irmão, um bagulho doido. Enfim, eu acho que ele tem que deixar de ser criança, entendeu? Porque política, cada um tem sua opinião. E como a gente está sempre falando aí, não existe político de estimação, cara. Nenhum político presta. Quem presta é a nossa família. Essa briga hoje de política que está tendo aí no mundo tá ridículo. Entendeu? Então a mãe dele nunca vai deixar de ser mãe dele. Ele tem que parar com essa criancice, pô. Mas aqui, vale a dica também pros pais, né, gente? Assim, eu, como pai, vou falar isso. Às vezes a gente acha que o melhor pra gente vai ser o melhor pros nossos filhos. E às vezes a gente tem que... O respeito tem que existir dos dois lados. Aonde o rapaz falou que ele tem que ter maturidade pra enxergar isso. Independente da opinião política dele. Entendeu? Já teve desavença, já com 16 anos, 18 anos. E já superou, já passou. Aí agora vai manter uma relação tóxica com a mãe ou a mãe por causa de político. E você já teve alguma desavença assim na família também? Pô, desavença não, cara. Só divergência de opinião. E cada um expõe sua opinião. Tipo, chega num momento que, você tá certo nesse ponto, você tá errado nesse ponto. É uma discussão saudável, Alain. E não você chegar a esse ponto, chegar a esse nível. Cara, eu discuto diariamente com a minha esposa dentro de casa sobre política, sobre pontos, sobre discordâncias e concordâncias. E, cara, a gente vai dormir junto bem pra caramba. Porque o respeito prevalece, né, irmão? Pô, lógico, cada um tem sua opinião. Ela mesmo, ela morando comigo, ela tem a opinião dela, eu tenho a minha. Cada um tem a sua forma de pensar. Mas você tem que ter a maturidade e a expertise de saber aonde é o seu limite e onde é o limite do outro. Então você acha que com o tempo as coisas vão se acalmar? Eu acho que ele deveria pelo menos parar de criança e entender que a opinião política cada um tem a sua. E ele tá lidando com a mãe dele, não tá lidando com um colega de faculdade, nem um colega de trabalho. É isso. Valeu, irmão, tamo junto. Valeu. Obrigado aí pela opinião. Cabiroba, tem mensagem no WhatsApp, Bora né? pro WhatsApp que a gente já estourou o tempo e tem muita coisa. Bom dia, bom dia, Boitone. Bom dia. Bom dia, Gabiroba. Tirando onda no Insta, respondendo todo mundo lá. Gabiroba Valeu. sempre presente lá no Insta. Então, cara, que Alex do Irajá, a opinião é o seguinte, não tem o que fazer, ela aguardar, passar um pouco da mágoa, tentar contato de novo com o filho dela pra conversar e se acertar, né, cara? É uma situação muito delicada, uma situação muito de sentimentos, mágoa que o filho dela tem, tá retido e se for uma briga muito absurda, né? Brigar por causa de política. Então é deixar a poeira sentar, meu, conversar, não tem pra onde correr. Valeu? Um abraço aí pra todos do FM Dia. Valeu, irmão, tamo junto. irmão. Vamos pra mais um. Bom dia, Alan, Gabiroba, Tadá, Boitone, José de Ilha de Guaratiba. O grande problema dos filhos hoje em dia é esquecer que pai e mãe é ser humano. E eles têm reações a situações que eles não esperam, eles reagem. E nem sempre é como você gostaria. Não existe, papai e mamãe para sempre vai apoiar em qualquer situação, porque ninguém está preparado para uma notícia que não espera. Então, amiga,
vai atrás, procura, dá o passo. Mãe é mãe, não tem orgulho, faz a sua parte. E paga um psicólogo, né? Porque ele precisa de psicólogo para poder superar o tal trauma que ele tem. E entender que antes de ser pai, de ser mãe, nós somos gente. A gente também erra. Ó, falou com coração aí. Bom dia, Antônio. Bom dia, PR. Bom dia, Lana Oliveira. Bom dia. Bom dia, Gabiroba. Aqui é o Charles de Belfor Roxo. Eu acho que realmente, de fato, a mãe pode ter um pouquinho errado, mas não a mãe nem o pai deseja isso para os seus filhos, né? Então acho que esse moleque tá muito acelerado, entendeu? Tá falado aí, eu achei isso. Boa, garoto. Só pra fechar, tem mais uma aqui. Alô, tropa, daí é dia. Eu passei por uma situação quase igual a essa. Não vou me identificar. A minha filha largou o marido para poder conviver com a mulher, me contou. Não aceitei a mulher. Mas a minha filha nunca saiu da minha vida. Porque eu e minha filha sempre tivemos uma relação aberta. Entendeu? Fui mãe cedo. E hoje em dia eu me envolvo com os adolescentes normal e ela voltou pro marido. Bom, não quer mais saber de mulher na vida dela. Isso é só uma fase da vida. É só ela relaxar que tudo vai dar certo. Aí, ó, mais uma, então, a grande maioria tempo. É tempo. Então, ô Luzievela, tempo. Espero que a gente tenha te ajudado. E fica uma dica pra... Acho que a grande maioria. Vale sempre a pena a gente refletir e pensar que não vale a pena perder a nossa leveza carregando pesos que não pertencem a gente. Então... Sim. Pra descontrair, ela deu a vida por ele, deixa ele dar o que ele quiser. A Gabi. A Gabiroba. Adoro ver a cara de vocês. Tinha que ser a Gabiroba, né, cara? Tinha que ser. Vou te falar. Lá vem, aguarde. A casa caiu. A casa caiu.